Já lhe aconteceu de alguém chegar um dia para você e falar que não há mais jeito para você? É disso que nós vamos tratar agora. Davi escreveu o Salmo 3 numa fase da sua vida extremamente complicada. Ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que queria tomar o seu reino. Como se não bastasse, também Absalão havia levado muito dos seus soldados. Até que chegaram para Davi e disseram: Davi, para você não tem mais jeito. Davi escreve o início do salmo assim: Senhor, como têm se multiplicado os meus adversários? São muitos os que levantam contra mim. Se formos olhar a circunstância da nossa vida e os rumos que toma a humanidade, vamos perceber que temos inúmeros adversários. O inimigo das nossas almas usa pessoas e coisas para nos atingir. Ele quer minar a nossa força, destruir a nossa autoestima e acabar com a nossa coragem. Se você for observar, existem mais pessoas que querem o seu mal do que o seu bem. Quando você tem uma vitória para contar, que você chegue e dá essa notícia, você pode reparar que poucas pessoas se alegram. Mas quando você passa por uma situação difícil, o que não falta são pessoas para chegar para você e falar assim: olha, você não vai sair dessa. Para você não tem mais jeito na sua vida. É importante lembrarmos que nós não precisamos da torcida de ninguém para a gente conquistar. Nós precisamos apenas de fazer o que Davi fez. E Davi fez o seguinte: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi ignorou toda fofoca, todo baixo astral, toda perseguição. Davi ignorou tudo. Simplesmente ele declarou que Deus era o escudo e a sua proteção. E Davi continua dizendo: com a minha voz eu clamei e ele ouviu-me desde o teu santo monte. Davi confiava inteiramente em Deus. Davi, a confiança dele era tão real, era tão na prática, que ele chegou e falou o seguinte: eu deito e logo pego no sono, porque tu, ó Senhor, me faz repousar em segurança. Por maior que tivesse aquela guerra em volta, Davi deitava e dormia. Ele tinha certeza do Deus que estava guardando a sua vida. Precisamos nos lembrar que nós precisamos apenas daqueles que Deus coloca na nossa vida. Nós não precisamos de todos. A nossa vitória não vem das torcidas e nem daqueles que desejam o teu bem, mas a nossa vitória vem do Senhor. Por mais que Davi tivesse preocupado diante daquela guerra, o que para muitos é imprudência, para Davi é um grande testemunho de confiança. Ele deitou e dormiu e deixou que a guerra continuasse. No final ele diz ainda: levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu, pois feriste os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. Davi comparou seus inimigos como um animal feroz que tinha toda a força na mandíbula e era extremamente destruidor. Mas Davi termina o salmo dizendo: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. A nossa salvação não está naqueles que torcem por nós, não está naqueles que acham que nós precisamos deles. A salvação está no Senhor. Toda a nossa vitória depende do Senhor. E isso acontece quando nós confiamos inteiramente em Deus.